Olá, pessoal! Meu nome é Gabriela Parpinelli, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e em neurociências aplicadas da aprendizagem. Hoje eu vou falar para vocês um pouco de como que funciona o tratamento ABA. Quais seriam as etapas desse tratamento? Vamos entender um pouco? Bom, o tratamento ABA, que é sempre importante a gente salientar, é que ele é baseado em técnicas comportamentais com evidências científicas. Esse rigor científico que tem feito a terapia ABA ser a terapia mais indicada mundialmente para o tratamento de pessoas com desenvolvimento atípico, com algum tipo de atraso, como crianças, adolescentes, adultos do transtorno do espectro do autismo. Os especialistas e profissionais que trabalham com a terapia ABA, eles têm por objetivo estimular o desenvolvimento da comunicação, de habilidades sociais, comportamentos que sejam funcionais e um repertório acadêmico que seja consoante às peculiaridades de cada indivíduo. Importante ressaltar que todos os planos de intervenção da terapia ABA que são estruturados de forma sistemática para possibilitar o desenvolvimento da autonomia daquela pessoa e o processo de inclusão dela na sociedade nas diversas áreas, ele é feito de forma exclusiva para cada indivíduo. A programação que é feita para um indivíduo não pode ser simplesmente repassada a outro, porque cada indivíduo é único e esse olhar ele é super importante dentro dos profissionais que atuam com a terapia ABA. Nosso foco também vai ser na ampliação desse repertório comportamental através de duas premissas que são básicas e muito relevantes na análise do comportamento aplicada, que é o nosso trabalho é feito através do sistema de reforçamento positivo e de uma aprendizagem sem erro, que é feita através de uma hierarquia de dicas que eu vou pontuar para vocês melhor em outro vídeo, ok? Bom, o tratamento ABA, ele ocorre em diversas etapas. Então, para ficar mais didático, eu tentei organizar as etapas do tratamento ABA em 5 partes, certo? Para auxiliar vocês quando vocês receberem um paciente novo e precisem fazer esse planejamento. Quais seriam, então, essas etapas do tratamento? 1. Anamnese. 2. Avaliação clínica. 3. Construção da programação individual. 4. Análise de dados. E 5. A intervenção. Vamos entender um pouquinho como que funciona. Primeira etapa, que seria a anamnese, que eu imagino que seja uma etapa mais conhecida dos profissionais da área da saúde. Bom, eu vou pontuar aqui alguns tópicos que são muito importantes para vocês buscarem focar nessa coleta de dados com os familiares. Primeiramente, o mais básico, né, que seriam os dados pessoais dos responsáveis e da criança. A investigação de como que foi o período gestacional, os sinais atípicos do desenvolvimento que os pais começaram a notar, seja no comportamento, na comunicação, a interação social e nas questões também sensoriais, né? Que hoje a gente tem como um ponto de extrema importância de ser avaliado no quadro de crianças dentro do espectro do autismo. Também é importante vocês investigarem qual é a hipótese diagnóstica. Algumas crianças, às vezes, chegam para a gente apenas com indícios de poderem estar dentro do espectro, mas sem diagnóstico fechado. Outras já apresentam um diagnóstico que já foi avaliado por um neuro ou por um psiquiatra. E, caso a criança esteja fazendo um tratamento medicamentoso, anotar também quais as medicações, dosagens, como é feita a administração dessas medicações, para que vocês entendam melhor o funcionamento dela. Um ponto que é extremamente importante de vocês investigarem com a família é o histórico patológico daquela família. Por quê? Grande parte das crianças que chegam para a gente no espectro do autista, elas apresentam na árvore genealógica dela pessoas com transtornos psiquiátricos.
pessoas principalmente ou com quadro mesmo, né, do transtorno do espectro do autismo, em diversos níveis, desde um nível mais severo como um nível mais leve. Pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, casos de pessoas com depressão. Então é importante a gente investigar para a gente entender um pouquinho, né, como que se comportam esses familiares e qual foi aí a influência, né, até genética nessa criança. Outro ponto importante é vocês entenderem como acontece a rotina da criança. A rotina da casa, as regras da casa. Será que essa rotina é bem estruturada? Ela sabe o que vai acontecer com ela? Ou cada dia de um jeito? Simplesmente ela vai seguindo o que os pais estão fazendo? Como que é a rotina da família, né? O que eles fazem no final de semana? O que eles têm de passeios, de lazer? Como que é a rotina da escola? O que ele faz na escola? Tem um planejamento, ele tem um quadro que mostra para ele quais são as aulas que ele vai ter, ele tem aulas no contraturno. Então, tentem buscar entender e sempre o máximo de descrição desse dia, ok? Até porque futuramente, possivelmente, você vai ter que orientar os pais melhor sobre a forma mais adequada desse planejamento da rotina. O nível autonômico da criança também é extremamente importante, principalmente em relação às atividades de vida diária, né? Que a gente chama de AVDs, que seriam a capacidade da criança dela conseguir escovar os dentes, tomar banho, se vestir, pentear o cabelo, organizar o material da escola, arrumar o quarto, atividades diárias, onde a gente vai precisar entender se essa criança consegue executar com autonomia ou se ela precisa de um suporte dos pais, seja uma ajuda física, uma ajuda verbal, uma ajuda gestual, uma ajuda com imagens. Então, anotem cada uma dessas atividades de vida diária, a respectiva ajuda que ele necessita para conseguir executar, ou se ele nem tem esse estímulo e os pais sempre executam por ele. São dados muito importantes que depois vão precisar para a orientação, certo? E, claro, a gente precisa checar também todos os sintomas, todas as características pertencentes do quadro dessa criança, no caso do que a gente está falando hoje, do espectro do autismo, e vocês devem entender com os pais como é dada a apresentação das características naquele indivíduo. Lembrando que uma característica típica de autismo pode ser apresentada de formas completamente diferentes em seres diferentes. Então, anotem e façam essas verificações. A segunda etapa eu chamei de avaliação comportamental, que seria uma avaliação feita de acordo com os dados que foram apurados na anamnese sobre o diagnóstico e através de algum instrumento avaliativo, checklist ou análise funcional, que é a técnica mais importante da análise do comportamento para você entender o repertório comportamental dessa criança. Então, o terapeuta ABA vai dispor de diversos estímulos para fazer uma testagem, compreender qual é o nível do currículo dessa criança em diversas áreas de habilidade, sejam habilidades pré-acadêmicas, acadêmicas, autocuidados, habilidades motoras, lúdicas e sociais. Outra coisa importante também é que a gente consiga avaliar quais são os reforçadores para esta criança. Dentro dessa avaliação, você também vai avaliar os reforçadores que você identificou que são potenciais recursos para a utilização do treino dessas habilidades deles, ok?